E Deus fala conosco através da sua palavra. Então eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 11. E nós vamos meditar sobre um texto de Hebreus, capítulo 11. Depois vamos dar uma passeadinha na Bíblia. Mas, irmãos, a gente tem visto no dia a dia, a gente tem notado, e o próprio Jesus nos advertiu, dizendo assim, que quando ele voltasse, será que ele ia achar fé na terra? Falou isso ou não falou? E ele falou também que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriariam. E a gente vê que a iniquidade tem se multiplicado de uma tal forma, e o amor de muitos tem se esfriado. O amor em todos os aspectos. O amor para com o seu semelhante tem se esfriado. E hoje, vivendo nesta pandemia que é obrigatório este distanciamento, ficar longe, se as pessoas antes não se abraçavam, hoje então é que não abraça mais mesmo. O amor fraternal está em extinção. O amor familiar. Nunca houve tantos filhos contra pais e pais contra filhos, e Jesus profetizou que isso seria um sinal da sua volta. O amor conjugal, nunca houve na estatística tanta separação de casais, tantos divórcios. A grande verdade é que o amor de muitos tem se esfriado. Por quê? Porque a fé está se extinguindo, a fé não existe mais. E se existe uma coisa que agrada a Deus, é a fé. E eu gostaria de falar isso com vocês hoje nessa noite. Hebreus capítulo 11, vamos lá, versículo 1. Ora, a fé é a certeza de que haveremos de receber o que esperamos, e a prova daquilo que não podemos ver. Versículo 2. Porquanto foi mediante a fé que os antigos receberam bom testemunho. Versículo 3. Pela fé, compreendemos que o universo foi criado por intermédio da palavra de Deus, e que aquilo que pode ser visto foi produzido a partir daquilo que não se vê. Pula para o versículo 6. Em verdade, sem fé, é impossível agradar a Deus. Portanto, para qualquer pessoa que dele se aproxima, é indispensável crer que ele é real e que recompensa todos quantos se consagram a ele. Pula lá para o 33 agora, no finalzinho do capítulo 11. Os quais, por intermédio da fé, conquistaram reinos, praticaram justiça, receberam o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, foram libertos do fio da espada, da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos nas batalhas e puseram em retirada exércitos estrangeiros. Algumas mulheres receberam por meio da ressurreição os seus mortos de volta à vida. Uns foram martirizados e não negociaram seu livramento, a fim de poderem conquistar uma ressurreição ainda mais excelente. Muitos enfrentaram zombarias e torturas, outros ainda foram acorrentados e jogados ao cárcere, apedrejados, cerrados ao meio, tentados, mortos ao fio da espada, andaram sem rumo, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, angustiados e maltratados.
Caminharam como refugiados, vagando pelo deserto e montes, pelas cavernas e buracos na terra, pessoas das quais o mundo não foi digno. Ora, todos estes, apesar de haverem sido aprovados por Deus por meio da fé, não presenciaram a concretização do que Ele havia prometido, tendo em vista que Deus havia providenciado algo ainda mais excelente para nós, a fim de que juntamente conosco pudessem ser eles também aperfeiçoados. Obrigado, Jesus, por esta palavra. Obrigado, meu Deus, porque a Tua palavra é maravilhosa e sempre que abrimos, nós temos uma inspiração tão grande. Nós temos, Senhor, algo tão profundo que fala aos nossos corações. Por isso eu peço agora que o Teu Espírito Santo esteja falando e tocando no coração de cada pessoa que aqui chegou, de cada pessoa que está participando pela internet, que o Senhor possa estar agindo na vida e que possa verdadeiramente haver um despertar nos nossos corações, para que possamos compreender aquilo que o Senhor tem a nos dizer nessa noite, eu peço, no nome de Jesus Cristo. Hebreus capítulo 11 é conhecido como a galeria dos heróis da fé. A galeria, depois você pode ler lá, a relação dos nomes. E uma das coisas que me chamou a atenção foi no versículo 38, quando diz lá no finalzinho do versículo: pessoas das quais o mundo não foi digno. Pessoas das quais o mundo não foi digno. E eu gostaria de falar uma pessoa que possa servir de exemplo para nós, sem ser Jesus Cristo, é claro, Jesus era Deus, e a gente deve seguir todos os seus ensinamentos, mas Ele era Deus, então é um pouco diferente. Uma pessoa sem ser Jesus, para que a gente pudesse ter como exemplo na nossa vida cristã. Eu gostaria que nessa noite nós fizéssemos uma reflexão sobre a nossa vida cristã. Sobre a nossa vida cristã. Que tipo de cristão eu sou? Você sabe que isso é muito importante na nossa vida no geral, né? Na nossa vida profissional, tem hora que você tem que parar e falar assim: será que eu estou sendo um bom profissional? Será que eu posso melhorar? Será que eu posso produzir mais? Será que eu posso aperfeiçoar aquilo que eu estou fazendo? Porque as coisas mudam, as coisas vão mudando, né? Na minha profissão de mágico, por exemplo, eu preciso melhorar muito, aperfeiçoar muito, porque as coisas evoluíram de uma tal forma que dispararam lá na frente. Eu estava conversando com uma pessoa esses dias, né, a respeito de construção civil, e eu disse que admirava muito a função dos engenheiros, que eu trabalhei numa consultora, que lá eles tinham que fazer os cálculos, né? A consultora que eu trabalhei construiu 22 pontes na duplicação da rodovia Dom Pedro, quando foi feita. Então tem que fazer os cálculos, para saber quanto que aquela coluna vai aguentar, o peso da ponte que vai em cima, o peso máximo dos carros que vão passar em cima, e era contas e mais contas e contas, e eles fazendo aquelas contas, e tanto papel, e tanto número, e tanta letra, que eu não entendi absolutamente nada, porque não é minha área. E eu conversando com uma pessoa da atualidade, falei assim: hoje está bem mais fácil, hoje o computador faz isso para a gente, você simplesmente coloca lá o que você quer saber, e o computador responde. É uma ponte de tantos metros, com tanto que vai aguentar tantas toneladas, e a vibração vai ser de tanto, clica lá na fórmula, dá o enter, né, engenheiro? É assim ou não é? Já dá aqui. E antigamente precisava ficar quebrando tanta cabeça, e se você errasse uma conta, você podia derrubar um prédio. Então tem hora, irmãos, que a gente precisa falar assim: será que eu estou realmente me aperfeiçoando profissionalmente?
Porque um serviço que talvez um engenheiro demorasse um mês para fazer, hoje ele faz em 2 dias, para apresentar ali o projeto, porque as coisas andaram. Então nós precisamos nos aperfeiçoar profissionalmente. Hoje em dia tem tantos casamentos desfeitos, por quê? Porque não existe uma reflexão: será que eu estou sendo um bom marido? Será que eu estou sendo uma boa esposa? E a gente não faz esse tipo de reflexão, a gente começa a cair na comodidade das coisas e as circunstâncias e tantas coisas na vida da gente, que a gente deixa de valorizar algo de extrema importância, e depois a gente vem a perder, e depois que perde, ele fala: oh meu Deus, o que eu perdi? Por que será que eu perdi? Porque a gente não fez uma reflexão para ver se realmente a gente está fazendo o nosso melhor. Tem uma música, eu acho que é aqui que canta, né? Fala: dê o seu melhor, não é isso? Raiz Coral. Agora, eu não queria falar hoje, nem profissionalmente, nem pessoalmente, nem familiarmente, nem conjugalmente. Eu quero falar espiritualmente. Será que você tem feito uma reflexão de como tem sido a sua vida cristã? Hoje em dia está muito na moda, o diabo tem lançado uma mensagem para tirar a igreja da jogada. Não, você serve a Deus em casa mesmo. Ainda mais que todas as igrejas passam o culto ao vivo, é só você ligar o computador lá, você não precisa nem ir na igreja. Você economiza gasolina, você não precisa levantar na hora da oferta, né? Você não precisa aguentar o irmão que vem perturbar você depois. Irmãos, mensagem diabólica. Mas as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. Jesus instituiu a igreja para que nós estivéssemos aqui. O ministério de multimídia é para alcançar pessoas que não podem estar aqui, pessoas que gostariam. Tem pessoas que choram de vontade de estar na igreja e não conseguem, não podem, né? E tem pessoas que às vezes moram tão pertinho, falam: eu vou assistir pela internet. Não é a mesma coisa. Deus quer que estejamos aqui. Então, irmãos, eu gostaria de nesta noite lançar, antes de começar a mensagem, um desafio, dizendo, para que pudéssemos refletir: será que eu estou sendo um bom cristão? Será que eu estou sendo um bom discípulo? Jesus falou que o discípulo verdadeiro é aquele que faz o que ele manda. Será que realmente eu tenho sido um bom crente? Será que Deus está contente comigo, com as minhas atitudes? Será que Deus está contente com a minha dedicação? Será que Deus está contente com o meu compromisso? Um dia nós assumimos um compromisso com Deus, e a gente muitas vezes joga no esquecimento, mas Deus não esquece. Deus não esquece. É que lá em casamento, você casou, foi lá no cartório, assinou, aí foi cada um para um canto, largou. Eu nem lembro que eu fui casado, mas o cartório está escrito lá, está registrado. Se você for casar com outra, você não pode não, porque você é casado. Tem que primeiro desvincular desse para casar com aquele lá, senão não pode. Está lá, está registrado. O dia que nós fizemos um compromisso com Deus, está registrado. E a Bíblia diz que nós vamos ter que dar conta. Mas neste capítulo de Hebreus, capítulo 11, fala de homens que realmente fizeram misérias, mesmo passando por dificuldade, porque muitas vezes a gente coloca a dificuldade, muitas vezes a gente coloca a circunstância como desculpa. Mas irmãos, quando a gente quer alguma coisa, não tem desculpa, não tem empecilho.
Eu sempre gosto de dar o exemplo meu com a pastora, quando eu conheci ela. Eu me apaixonei, e qualquer um se apaixonaria, porque ela até hoje é apaixonante, maravilhosa. Irmãos, não dormia de noite, ficava sonhando com aquela morena. Deus do céu. Falei, não, vai ter que fazer alguma coisa. Me aproximei. Quando me aproximo, eis a notícia: noiva, há 3 meses do casamento. Não, mas eu estou apaixonado. Aí falava, mas o noivo dela também é apaixonado. Que barreira, que barreira. Para resumir a história, né, amor? Quando estourou a bomba, fomos ameaçados de morte, tivemos um monte de ameaça. Eu lembro que eu ia na igreja, os irmãos precisavam ir comigo até na rodoviária, porque eu não tinha carro naquela época, porque o cara estava lá do outro lado da rua querendo bater em mim e eu não queria apanhar, então os irmãos iam comigo para levar eu na rodoviária. Não podia nem despedir, dar um beijo na minha namorada, que os irmãos da igreja tudo em volta. Falei, mas eu vou casar com essa menina, eu vou casar com ela, não importa, mas vou te matar, não interessa, eu vou casar. E casei. Então, irmãos, quando a gente quer, quando a gente coloca alguma coisa na cabeça, não tem nada que te segura, ninguém te impede. Se a gente quer servir a Deus verdadeiramente, não é qualquer desculpinha que vai nos impedir de servir a Deus. Depende do seu propósito, depende da chama ardente que arde no seu coração. Eu vou para a igreja, mas hoje, pior que eu não posso dar desculpa da chuva porque não está chovendo, não posso dar desculpa do frio porque não está frio. Caramba. Não, a desculpa hoje é o seguinte: eu preciso de um tempo com a minha família. Gente, família, a gente tem 24 horas por dia, o dia inteiro, mas o tempo com Jesus é sagrado. E eu gostaria de falar a respeito de um homem que se enquadrou perfeitamente num perfil daqueles qual o autor de Hebreus, que é desconhecido, disse lá em 11:38, que estava ali até agora, dizendo: o quais o mundo não era digno. Esse era Estevão. Primeiro, tinha uma vida íntegra. No capítulo 6 de Atos, nós vemos o relato de como a comunidade cristã lidou com uma dificuldade que surgiu de repente em frente ao crescimento do número de discípulos. E os apóstolos sugeriram então que fossem escolhidos 7 pessoas para se responsabilizar por aquela importante área. E o versículo 3, de Atos capítulo 6, Atos 6:3, diz que o perfil das pessoas deveriam ser homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. E eu gostaria de, nesta hora, destacar esta qualidade: homem de boa reputação. A igreja ainda continua carecendo de ter à frente pessoas de boa índole cristã, pessoas de boa reputação, pessoas irrepreensíveis, pessoas corretas, honestas, pessoas que podem se colocar como referencial do apóstolo Paulo, que declarou lá em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Será que você poderia falar: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo? Se a gente fizesse uma peneira mesmo no meio da crentalhada hoje em dia, irmãos, quem teria peito para dizer esta frase hoje? Pode me imitar, pode ser meu imitador, na minha vida pessoal, na minha vida profissional, na minha vida conjugal, na minha vida familiar, na minha vida espiritual, no meu compromisso com Deus. Pode me imitar.
Quem teria peito para falar isso? A integridade de Estevão era tanta que o recurso usado pelos incrédulos judeus para poder condená-lo foi, sabe o quê? Subornar falsas testemunhas. Não tinham do que falar da vida daquele homem. Hoje em dia, irmãos, a gente vai se entregando de cara, né? Eu sou humano, sou falho, pecador. A gente, né? Na oração a gente já começa assim, né? Senhor, perdoe, porque sou um coitado, pobre, falho e pecador, né? A gente não ora assim, irmãos? A gente já vai declarando já que a gente precisa melhorar bastante. Mas Estevão não tinham nada para falar daquele homem, que para forjar e simular uma condenação, precisaram levantar calúnias. Lá no capítulo 6, versículo 11 de Atos, diz assim: sendo assim, subornaram alguns outros homens para o caluniarem. Nós temos ouvido proferir palavras ultrajantes contra Moisés e contra Deus. Mentira, calúnia. Mas ele não tinha nada que falar dele. É tão triste quando as pessoas nos procuram e falam assim: pastor, seu membro me deve, não paga de jeito nenhum. Ai, meu Deus. Como homem, a vontade que eu tenho de dizer é falar: vai cobrar ele que está devendo, não sou eu, o que você vem falar para mim? Não é verdade? Bom, mas isso não deveria acontecer no meio do povo de Deus, irmãos, porque a igreja do Senhor Jesus Cristo tem que ser feita de pessoas íntegras, de boa reputação. As pessoas não podem falar. Antigamente, houve o tempo, irmãos, eu peguei o finalzinho desse tempo, que a pessoa quando falava assim: eu sou crente, a turma falava: pode vender. Peguei o finalzinho desse tempo. Eu sou, é crente? Não, pode vender então, porque esse paga, ele é crente. Hoje, irmãos, o cara fala: é crente. Ele fala assim: vende só com cheque e só entrega depois que compensar. Mudou, é verdade ou não é? Hoje está assim. Eu tinha um amigo que trabalhava na concessionária lá de carro em Campinas, na concessionária Ford, que uma vez ele falou assim para mim: no sistema já tem dois tipos de funções ou de profissões aqui, que o crédito é bloqueado instantaneamente, não vende de jeito nenhum. Falei: é? Falei: quais são? Ele falou: político. Eu falei: também pudera. Eu falei: e o outro? Ele falou: pastor. Político e pastor não vende, fiado não tem crédito. É triste ou não é, irmãos? É triste ou não é? Então, está na hora da gente fazer uma reflexão: que tipo de servo de Deus eu sou? Será que realmente eu sou um homem de fé que ama a Deus e a obra do Senhor aqui? Será que eu tenho uma boa reputação? Porque se eu não tiver uma boa reputação, irmãos, eu não posso amar a Deus. Jesus falou: se você não ama ao seu próximo a quem você vê, como você vai amar a Deus que você não vê? Então está na hora da gente repensar. Segunda coisa, Estevão era um homem cheio do Espírito Santo. Observe que nos dois capítulos da Bíblia que fazem menção de Estevão, com o fato deles ser cheios do poder do Espírito Santo, é realçado. Atos 6:5. Atos 6:5. Tal proposta agradou a todos, então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau, um convertido do judaísmo proveniente da Antioquia. Escolheram foi ele, Estevão, homem cheio de fé
e do Espírito Santo. Irmãos, é isso que tem que encher o nosso coração. Ainda no capítulo 6, versículo 8, Estevão, homem cheio da graça e do poder de Deus, realizava prodígios e sinais milagrosos entre as multidões. Homens cheios de graça e do poder de Deus. Versículo 10, contudo não podiam resistir à sabedoria, ao espírito com que ele argumentava. Atos capítulo 7, versículo 5. Contudo, Estevão, cheio do Espírito Santo, ergueu seus olhos em direção aos céus e contemplou a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus. Uma vida cheia do Espírito Santo é uma consequência de se viver integralmente para o Senhor. Uma vida cheia do Espírito Santo. Irmãos, a turma faz muita confusão com esse negócio de cheio do Espírito Santo hoje em dia. As pessoas pensam que uma pessoa cheia do Espírito Santo é a que mais grita, a que grita mais alto, a que ora mais longo. Não é nada disso, irmãos. A pessoa cheia do Espírito Santo é aquela que tem Deus como prioridade na sua vida. Ela tem Deus preenchendo o seu coração por completo. Ela não tem olhos para ninguém mais. Ela é uma pessoa apaixonada por Deus. Volto a dar o exemplo meu com a minha esposa. Eu, quando era solteiro, eu gostava de andar rodeado de meninas. Eu gostava. E ela sabe disso, né? Mas a partir do momento que eu conheci ela, podia chegar a Miss Brasil na minha frente, eu ia enxergar a minha esposa, porque eu não tinha olhos para ninguém mais, para ninguém. E olha, irmão, não é por falar não, hein? Hoje eu tomei um caco assim, mas eu era um gato, e eu tinha menininhas no meu pé. Tinha ou não tinha, amor? Queria saber de ninguém, queria saber dela. Eu estava encantado, como estou até hoje, encantado. 2 anos, 42 anos de casado, com mais 2 anos, 44 anos juntos estamos. Irmãos, uma pessoa cheia do Espírito Santo é uma pessoa que tem o coração cheio de Deus e não tem espaço para nada mais. Não quer dizer que você não vai trabalhar, que não vai comer, não vai passear, não. Mas é uma pessoa que está transbordando de Deus, irmãos. Estevão não cometia o erro que os judeus vieram forjar contra ele, dizendo que ele tinha feito. Não. Fé, poder, autoridade, milagres, prodígios, sinais, sabedoria eram qualidades que tinham neste homem, em decorrência dele ser cheio do Espírito Santo. Nós lemos no primeiro versículo de Hebreus 11, que a fé, vamos ver lá, primeiro versículo de 11, é a certeza do que havemos de receber o que esperamos e a prova daquilo que não podemos ver. E muitas vezes as pessoas vêm pedir oração para a gente fala, vamos orar, você acredita? A pessoa fala assim, não sei não, viu? Tem minhas dúvidas. Acontece ou não acontece, irmãos? Eu não sei não, hein? Então, irmãos, você ser cheio do Espírito Santo, você acredita, eu vou conseguir. A gente canta uma música que fala assim, não há barreiras que me façam parar, e nem há lutas que eu não possa vencer. Jesus me faz sobre os problemas triunfar, sou vencedor, sei que posso cantar. Não tem barreiras, irmãos, não tem barreiras. Quando foi para a gente construir esse templo aqui, dentro da situação que vivíamos na época, aparentemente muita gente falou assim, impossível. Mas teve os Josués e os Calebes que acreditaram e hoje nós estamos aqui. Amém, irmãos? Teve os Josués e os Calebes que acreditaram. Porque a gente trabalhou tanto, juntou tanto, compramos terreno, ficamos sem nada.
Meu Deus, e agora? Adianta ter aquele terreno lá? Esse terreno aqui, quando a gente comprou, a única coisa que tinha aqui era toco, cupim, toco de árvore cortada, cupim e uns montes de vaca, que as vacas ficavam aqui. E daí? Mas a gente vinha orar debaixo daquela árvore ali, eu lembro, fazia fogueirinha no frio, orava agradecendo por ter um terreno, e a gente cria que Deus ia dar condição para a gente construir um templo. Mas como tudo é tão caro, vamos começar a juntar de novo, irmão. Aí começava a juntar, ofertinha daqui, ofertinha dali, que luta! Irmãos, mas não há barreira que nos façam parar, você tem que acreditar. Se você tem realmente o Espírito Santo dentro do seu coração, os milagres, as maravilhas e os prodígios vão começar a acontecer de uma forma que você não vai saber explicar. Porque os milagres de Deus são coisas inexplicáveis. Como é que Pedro andou em cima da água? Jesus era Deus, tudo bem, ele andava, mas Pedro andou também. Os milagres de Deus, as maravilhas dele, são coisas inexplicáveis. Quando a irmãzinha chegou aqui com o filho com problema na perna, que tinha 10 centímetros mais curta do que a outra, e falou assim: pastor, eu creio com toda a fé no meu coração que esse Jesus que o senhor prega é poderoso e ele vai consertar a perna do meu filho. Irmãos, até eu como pastor vacilei, olha que coisa. Falei, vamos orar, irmão. O moleque tinha a perna 10 centímetros mais curta que a outra. Os mais que estão com a gente há mais tempo lembram disso. Oramos e ele saiu do mesmo jeito. Mas no meio da semana, algo aconteceu sobrenatural. E ela veio correndo para a igreja dizendo: Deus realizou o milagre na vida do meu filho. As duas pernas estão do mesmo tamanho. Eu não sei se compridou uma, se encolheu a outra, isso não sei. Uma coisa eu sei, uma perna tinha 10 centímetros mais comprida do que a outra. Hoje estão as duas certinhas. O menino veio a ser até jogador do Mojimirim. Irmãos, isso é ser cheio de Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo é presenciar Deus na nossa vida. E o nosso Deus é um Deus de milagres. A gente não canta a música Deus de milagres? É um Deus de milagres, irmãos. Isso é ser cheio de Espírito Santo. Não é fuar, não é movimento, não é, sabe, é o poder de Deus na nossa vida. E Estevão era um cidadão assim, exemplo para nós seguirmos até hoje. E a terceira e última característica de Estevão: era um homem cheio de amor. Atos 7,55. Atos 7,55 diz assim: contudo, Estevão, cheio do Espírito Santo, ergueu seus olhos em direção ao céu e contemplou a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus. Assim, enquanto apedrejavam Estevão, este declarava em oração: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e clamou em alta voz: Senhor, não lhes atribua este pecado. E tendo dito estas palavras, adormeceu. Irmãos, isto é ser cheio do Espírito Santo. É o cara tá jogando pedra em você e você está falando assim: Senhor, perdoa, perdoa. Isso é ser o exemplo de Cristo, que Jesus, quando estava lá na cruz do Calvário, está relatado em Lucas 23, 24, Jesus falava assim quando estava sendo crucificado: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Isso é amor. Porque amar aquele que te ama, que virtude há nisso? Nenhuma. Eu quero ver você amar aquele que joga pedra em você. Literalmente, hein? Jogaram pedra literalmente nele, hein? Hoje em dia, irmãos,
As pessoas praguejam porque não falou Pai do Senhor, gente do céu. É verdade, né? Ah, não vai na igreja nada, por quê, irmão? Porque fulano não falou Pai do Senhor. Mas você falou para ele? Não, mas ele não falou para mim. Falasse para ele primeiro então, meu Jesus querido. Agora imagina se você chegasse aqui e o recepcionista lá na porta pegasse uma pedra e desse no seu peito. Fala, seja bem-vindo. Você ia liberar o amor e o perdão para ele? Por isso que diz o texto que nós falamos logo no comecinho aqui, no versículo 38, pessoas das quais o mundo não foi digno, pessoas que verdadeiramente eram irrepreensíveis, pessoas que verdadeiramente eram cheias do Espírito Santo, pessoas que verdadeiramente amavam verdadeiramente. A gente fala assim, mas eu amo. Será que amamos? Será que a gente ama, irmãos? Nós sabemos que quando partirmos dessa vida, não tem purgatório não. Purgatório é dogma romano, não existe. É céu e inferno. Quando questionaram Jesus, ele contou a parábola do rico e do Lázaro, dizendo, fechou o olho aqui, abriu lá. Lázaro abriu no céu, o ricaço abriu no inferno. É na hora. O corpo volta ao pó e o espírito é instantâneo para Deus. Jesus falou lá na cruz do Calvário para o ladrão, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Já era tardezinha já era tardezinha. É hoje mesmo, é na hora. A gente sabe disso, é céu e inferno. A minha esposa, eu cheguei em casa essa semana, ela estava chorando. Falei, o que aconteceu, querida? Ela falou assim, eu fui tirar a tampa do legume que eu estava cozinhando com vapor, e o vapor veio na minha mão e queimou. Queimou leve, irmãos, mas ela estava chorando. Mas não foi quase nada, não fez nem bolha. Fez bolha? Ficou vermelho, mas não fez bolha, né? Não fez nem bolha. Queimadinha de nada. Ele estava, Luizinho do céu, o que eu faço? Ela falou assim, enchi de pasta de dente. Eu falei, eu ouvi dizer que pasta de dente é pior. Eu vou tirar então, o que é? Eu falei, eu ouvi dizer que a água fria debaixo da torneira é a melhor coisa. Então, ela foi lá e ficou com a mãozinha debaixo da água. Eu falei assim, querida, você nem teve contato com o fogo, não fez nem bolha. Imagina o inferno. No inferno não tem nem água para você colocar a mãozinha lá. Nós sabemos disso, irmãos. A Bíblia, eu preguei esses dias aqui que o diabo tem cegado-nos. A gente é cego com relação à eternidade. A gente não consegue imaginar. Eu estava até preparando a pregação esses dias aqui sobre a realidade do inferno. Falei, mas é muito pesado, deixa quieto, outra hora eu prego. Eu vou tirar o sono de muita gente, mas eu vou concluir e vou pregar a realidade do inferno. É uma verdade. E aí tem tantas pessoas que a gente diz que ama, que a gente sabe que está indo direto para lá, e a gente não está nem aí, irmãos. É verdade ou não é? Quer ir para o inferno, que vai para o inferno. Não, como assim? Jesus veio aqui, irmãos, e Ele deu a vida e pagou o preço para todos. A pessoa vai se quiser, mas Jesus veio e amou a todos. Deus amou o mundo inteiro, não foi uma parte, o mundo inteiro. Isso é amor, irmãos, amor. Nós temos que amar, não aquele que nos ama, como a música do Roberto Carlos, né? Que diz que eu só vou amar, como é que é? Eu só vou gostar de quem gosta de mim, só vou gostar de quem gosta. Não, não é assim. Temos que amar aquele que a gente não vai com a cara. Aquele irmão chato você tem que amar, irmão, vai lá e abraça ele, mas ele é fedido, abraça ele em nome de Jesus e mostra o amor de Cristo que está no teu coração. Tem gente que desvia um do outro. Que amor é esse?
Se Jesus fosse olhar para cada um de nós, irmãos, Ele ia desviar de nós também. É verdade ou não é? Ele ia desviar, mas não. Ele deu a vida dele para que nós pudéssemos ter vida. Então nós vimos estas características na vida de Estevão, um homem de boa reputação, um homem cheio do Espírito Santo, um homem transbordando de amor. E eu creio, irmãos, que é assim que Deus quer o seu povo. É assim que Ele quer os membros da sua igreja. Então a reflexão fica para cada um fazer a sua, porque ninguém pode julgar ninguém. Eu não posso julgar você e nem você julgar eu. Não vem julgar eu aqui que você não pode não. E eu também não posso julgar você. Examine-se, pois, o homem assim mesmo. Será que eu tenho sido um cara de boa reputação, irrepreensível, que as pessoas olham para mim e falam: olha, esse cara é honesto, esse aí eu garanto. Esse aí eu vou ser fiador para ele sem medo, porque eu sei que esse aí não tem perigo. Hoje em dia, quando a gente sabe que alguém vai procurar a gente para ser fiador, a gente foge, se esconde, fica invisível. É ou não é, irmãos? O que eu já vi de gente que foi fiador, perdeu tudo. Recentemente, o apartamento que nós fomos lá no Guarujá, né, Graça? Perdeu, né? Foi fiador para parente, irmãos. Apartamentão lá no Guarujá, chique toda a vida, frente do mar. Perdeu. Eu já tive amigos que perderam casa. Por quê? Porque falta integridade. Falta integridade. Nós não poderíamos ser assim, irmão. Nós como povo de Deus. Mas os crentes hoje é tudo sem vergonha. Irmão, nós temos que fazer uma diferença. Nós que somos membros da igreja Voz da Verdade em Mojimirim, nós temos que ter um diferencial. A pessoa fala assim: ah, aquele povo lá tem um diferencial. Aquele povo tem um diferencial. As pessoas têm que olhar para você e ver um diferencial em você. Amém, irmãos? Tem que ver. Para isso você tem que se esforçar. Você tem que valorizar o compromisso que você tem com Deus. Você tem que realmente ter no seu coração a responsabilidade que você tem para com Deus. Você um dia foi chamado, escolhido, eleito por Deus para fazer parte deste corpo maravilhoso, e hoje muitas vezes a gente leva a nossa vida de cristianismo no maior dos esculachos. Fala, os heróis da fé, homens do qual o mundo não foi digno de que tivesse. Que Deus possa olhar para o teu coração e falar assim: você é um homem do qual o mundo não foi digno de ter você aqui, porque você é muito bom. Você é um cara íntegro, de boa reputação. Você é um cara cheio do Espírito Santo e cheio de amor. Irmãos, eu quero profetizar isso na vida de cada um de vocês que chegaram aqui nessa noite. Eu quero profetizar isso na vida de cada um que está assistindo pela internet. Vamos parar um pouquinho, vamos refletir. Será que eu sou uma pessoa de boa reputação? Como é que está meu nome lá no SPC? Está tudo certinho? Como é que está seu score, que chama? Como é que está o seu score no Serasa? Baixa lá no aplicativo no seu celular e olha como é que está o seu score no Serasa. Tem que estar acima de 950. Aí tá bom. Se estiver abaixo, começa a ficar preocupante. Olha lá. Vê se você tem boa reputação. Como é que está a sua vida espiritual? Você realmente é cheio do Espírito Santo? Os milagres e as maravilhas de Deus têm acompanhado a sua vida? E o amor para com o seu próximo? Que o Espírito Santo de Deus possa estar tocando no seu coração. E que cada um possa fazer esta reflexão pessoal e procurar melhorar. Se for achado em falta, peça perdão para Deus, e amanhã amanheça um novo homem, uma nova mulher, uma nova criatura, compromissado verdadeiramente com Jesus. Amém? Você entendeu a pregação? Quem entendeu, fique em pé e vamos orar para encerrar o culto dessa noite. Abaixa a sua cabeça, feche seus olhos. Senhor meu Deus,
Eu te agradeço pela palavra maravilhosa que o Senhor falou conosco nessa noite. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado de todo o coração, porque o Senhor é maravilhoso. E que essa palavra não caia no esquecimento e que o inimigo não venha arrancar, nem deturpar ou torcer, mas que nós realmente possamos estar com ela viva nos nossos corações. Que a gente possa voltar para os nossos lares hoje refletindo verdadeiramente. Que as pessoas que estão nos assistindo pela internet possam ir dormir agora pensando nessas palavras. E que amanhã possamos amanhecer diferentes. Se temos algo para consertar, nós vamos consertar. Nós vamos arrumar nossa vida e vamos chegar ao ponto de dizer, como o apóstolo Paulo disse: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Eu clamo por cada filho teu que participou do culto dessa noite e que vai participar ainda pela internet em outras ocasiões. Que o teu Espírito Santo esteja falando e tocando profundamente nas vidas. Eu oro no nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Pode aplaudir ao Senhor?